Amigos, vocês não vão acreditar na história que vou contar hoje. Antes de começar essa história incrível, não esqueça de clicar no botão de inscrição e deixar seu like. A história de hoje é daquelas que nem os livros contam direito. É sobre a mulher mais valente que o sertão já viu, a mulher que botou medo até no rei do cangaço. Acomode-se na cadeira, pegue sua água ou seu cafezinho, porque essa história vai ser mais quente que o sol do meio-dia. Corria o ano de 1926, tempo em que o sertão nordestino vivia sob o domínio do mais temido de todos os cangaceiros, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Enquanto o sol forte castigava a terra seca no pequeno povoado de Santa Brígida, interior da Bahia, uma mulher forte chamada Sebastiana Maria da Conceição, conhecida por todos como Dona Morena, preparava o almoço para sua família. Dona Morena tinha 40 anos bem vividos, era alta para os padrões da época, de olhos escuros penetrantes e uma postura que impunha respeito. Mãe de 5 filhos, viúva desde cedo, havia aprendido a se virar sozinha num mundo dominado pelos homens. Não era uma mulher de muitas posses, mas tinha uma dignidade que nem a seca mais forte conseguia abalar. Naquela manhã, enquanto o feijão borbulhava no fogo, a lenha e a farinha estavam sendo preparada. O som de cavalos quebrou o silêncio da pequena comunidade. O coração dos moradores gelou quando viram aquele grupo de homens armados até os dentes, com chapéus de couro enfeitados e munição cruzada no peito. Era o bando de Lampião. "Parece que hoje vamos ter visita", murmurou Dona Morena, sem demonstrar o medo que sentia. Calmamente, ela mandou os filhos se esconderem no quarto dos fundos, enquanto seguia para o terreiro da frente, enxugando as mãos no avental. Virgulino desmontou do cavalo com a elegância peculiar que contrastava com sua fama de crueldade. Usava seus tradicionais óculos escuros que escondiam a visão limitada do olho direito, resultado de uma emboscada anos antes. O chapéu, de couro decorado com moedas de ouro, e sua roupa repleta de enfeites e anéis deixavam claro que aquele não era um simples bandido. Era o próprio rei do cangaço. "Mulher, quero água para mim e meus homens, e depois prepare comida para todos nós", ordenou Lampião com aquela voz que mais parecia um trovão distante. O bando entrou no terreiro da casa de Dona Morena como se fossem os donos do mundo. Os outros moradores do povoado se trancaram em suas casas, rezando para que o grupo não decidisse fazer uma visita a eles também. Todos sabiam o que acontecia quando Lampião estava de mau humor. Histórias de violência e mortes circulavam pelo sertão mais rápido que o vento. Enquanto isso, Dona Morena não reagiu. Apenas olhou para Lampião com aqueles olhos que pareciam enxergar a alma do homem mais temido do Nordeste. "Os senhores podem se sentar. Vou trazer água fresca e depois tem comida, sim", disse ela, com uma calma que surpreendeu até mesmo os cangaceiros mais experientes. O que ninguém esperava é que aquele seria o início de um confronto silencioso que marcaria para sempre a vida de Lampião e entraria para a história nordestina. Dona Morena serviu água para os cangaceiros sedentos depois da longa cavalgada sob o sol forte. Trouxe uma jarra de barro, daquelas que mantêm a água fresca mesmo no calor mais intenso. Os homens beberam com vontade, mas Lampião, sempre desconfiado, observava cada movimento da mulher. "A comida vai demorar muito, mulher?", perguntou ele, com impaciência. "Homem de Deus, comida boa leva tempo. O senhor prefere comer rápido e passar mal, ou esperar um pouco e comer coisa boa?", respondeu Morena, sem baixar o olhar. Os cangaceiros se entreolharam, surpresos com a coragem daquela mulher. Ninguém falava assim com Lampião. Homens tremiam só de ouvir seu nome. Prefeitos se rendiam aos seus caprichos. Coronéis pagavam tributos para não terem suas fazendas invadidas. Mas ali estava uma simples mulher do sertão, tratando o rei do cangaço como se ele fosse apenas mais um viajante com fome.
O mais impressionante é que Lampião, em vez de se enfurecer, soltou uma risada curta. Está certo, mulher, mas não demore não, que minha paciência é curta. Dona Morena voltou para a cozinha, onde preparou um verdadeiro banquete sertanejo. Feijão com carne de sol desfiada, arroz branco soltinho, farinha de mandioca torrada na hora, abóbora cozida com um fio de mel de abelha e uma galinha cozida com pirão que faria qualquer um comer até não poder mais. O cheiro tomou conta da casa e se espalhou pelo terreiro, fazendo os cangaceiros suspirarem de fome. Quando a mesa foi arrumada e a comida servida, algo inusitado aconteceu. Em vez de começar a comer imediatamente, Lampião olhou a comida com suspeita. A senhora vai provar primeiro, ordenou ele, apontando para o prato. Dona Morena sorriu de leve, como quem já esperava por isso. Sem dizer palavra, pegou uma colher e provou um pouco de cada alimento, mastigando devagar e sem desviar os olhos dos de Lampião. Satisfeito, capitão? Ou acha que uma mulher como eu ia colocar veneno na comida e ficar aqui parada esperando os senhores morrerem? Eu tenho 5 filhos para criar, moço. Aquela resposta era o que Lampião menos esperava. A coragem, misturada com a sinceridade direta daquela mulher, o deixou momentaneamente sem palavras. Os cangaceiros, que já estavam acostumados a ver pessoas implorando por suas vidas, ficaram igualmente surpresos. A senhora tem língua afiada, hein? Comentou Lampião, finalmente pegando sua colher. No sertão, quem não tem coragem não sobrevive, capitão. O senhor deve saber disso melhor que ninguém. Aquela frase ficou suspensa no ar, como a poeira que dança no raio de sol que atravessa a janela. Havia uma verdade ali que nem mesmo o temido cangaceiro poderia negar. Após a refeição, quando os estômagos estavam satisfeitos e o humor melhorado, Lampião chamou Dona Morena para conversar no terreiro, longe dos outros. O sol já começava a se inclinar para o entardecer, pintando o céu de laranja e vermelho. Sabe, mulher, estou precisando de alguém com seu jeito para cuidar do bando, cozinhar, costurar, cuidar dos feridos. Venha com a gente. Não era um convite, era uma ordem, daquelas que ninguém ousava recusar. No entanto, o que se viu a seguir entrou para a história do cangaço como um dos momentos mais surpreendentes já registrados. Dona Morena cruzou os braços, encarou Lampião direto nos olhos, algo que poucos se atreviam a fazer, e respondeu: Capitão, com todo o respeito que o senhor merece, mas nem que o diabo apareça, eu vou deixar meus filhos para seguir com o senhor pelo mato. Meu lugar é aqui, cuidando do que é meu. E essa conversa já acabou. O silêncio que seguiu foi tão pesado que parecia ter vida própria. Os cangaceiros que estavam por perto pararam o que estavam fazendo, certos de que testemunhariam mais uma das famosas explosões de raiva de Lampião. Mas o inesperado aconteceu. Em vez de pegar a arma da cintura e fazer Dona Morena engolir suas palavras junto com um punhado de balas, Lampião ficou em silêncio por longos segundos. Seus olhos, normalmente frios e calculistas, revelavam algo diferente. Admiração? A senhora sabe com quem está falando? Perguntou ele, em tom mais baixo que o normal. Sei sim, senhor. Estou falando com um homem. E homem que é homem respeita a decisão de uma mãe de família. Essas palavras, ditas com a simplicidade e firmeza de quem conhece bem as leis não escritas do sertão, pareceram tocar em algum ponto sensível da história pessoal de Lampião. Talvez ele tenha se lembrado de sua própria mãe, ou talvez tenha reconhecido naquela mulher simples a mesma força que o havia transformado na lenda que era. Está certo, mulher. Você ganhou, disse ele finalmente. Mas vou lhe deixar um presente para lembrar de mim. Lampião retirou um anel de ouro do dedo, daqueles que ele costumava usar em abundância, e o entregou a Dona Morena. Guarde isso. Se algum dia algum cangaceiro, meu ou de outro bando, vier lhe perturbar, mostre esse anel e diga que está sob minha proteção. Naquela noite, Lampião e seu bando partiram tão repentinamente quanto haviam chegado. Deixaram o pequeno povoado de Santa Brígida com mais uma história para contar.
Uma história sobre a mulher que teve a coragem de dizer não ao homem mais temido do sertão nordestino. Nos anos que se seguiram, Dona Morena continuou sua vida simples, criando seus filhos com a dignidade e força que sempre demonstrou. O anel de Lampião foi guardado numa caixinha, escondido sob uma tábua solta do piso, e só foi usado uma única vez, quando um grupo de ladrões tentou invadir sua casa 2 anos depois. Bastou mostrar aquela joia para que os homens recuassem, apavorados com a possibilidade de enfrentar a raiva do rei do cangaço. A história de Dona Morena se espalhou pelo sertão rapidamente. De boca em boca, de feira em feira, tornou-se uma lenda que inspirava outras mulheres a enfrentarem seus próprios desafios com a mesma dignidade. Dizem que anos mais tarde, quando Lampião já estava cada vez mais perseguido pela polícia, ele passou novamente por aquela região. Alguns moradores afirmam que ele fez questão de parar brevemente na casa de Dona Morena, já sozinha, pois os filhos haviam crescido e formado suas próprias famílias. O encontro teria sido breve. Lampião, já marcado pelo tempo e pelas centenas de batalhas, teria perguntado: "A senhora ainda tem aquele anel?" "Tenho sim. Capitão, guardado como prometi", teria respondido Dona Morena, já com os cabelos grisalhos, mas com o mesmo olhar firme. "Guarde bem. Quem sabe um dia ele não vale mais que eu mesmo", teria dito Lampião, numa rara demonstração de previsão sobre seu próprio fim, que chegaria em 1938 nas mãos da polícia em Angicos, Sergipe. Quando a notícia da morte de Lampião se espalhou pelo sertão, muitas foram as reações. Houve quem comemorasse o fim do terror do sertão. Houve quem chorasse a morte de um homem que, apesar de tudo, muitas vezes ajudava os mais pobres. Dona Morena, dizem, não derramou uma lágrima sequer, mas acendeu uma vela e rezou pela alma daquele que um dia respeitou sua palavra. O anel permaneceu guardado, passando de geração em geração como um lembrete silencioso daquele estranho encontro. Para a família de Dona Morena, aquela joia nunca representou riqueza material, mas sim o valor inestimável da dignidade que nem mesmo o homem mais temido do sertão conseguiu dobrar. Hoje, quando os mais velhos contam essa história nas noites frescas das pequenas cidades do interior nordestino, sempre terminam com a mesma lição. No sertão, o respeito não se impõe pela força da bala, mas pela força do caráter. Dona Morena, a mulher que humilhou Lampião não com insultos ou armadilhas, mas com a simples recusa de se curvar ao seu poder, tornou-se um símbolo de resistência silenciosa. Sua coragem não estava em enfrentar o cangaceiro de igual para igual em um duelo, mas em permanecer fiel a seus princípios mesmo quando encarava a morte de frente. E assim, meus amigos, termina essa história que atravessou gerações. Uma história que nos ensina que, às vezes, a verdadeira coragem está em simplesmente dizer não, quando todo o mundo espera que você diga sim por medo. E se você gostou dessa história verdadeira do nosso sertão, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder as próximas histórias que vou contar por aqui. Tem muita história boa que o povo esqueceu de contar, mas eu estou aqui para não deixar essa chama se apagar.